fala sobre este assunto, né? A gente trouxe esse tema. Há uma procura muito grande nesse período, né, por medicamentos voltados aí para combater os sintomas gripais, também sintomas relacionados à Covid-19, a questão da automedicação, como é uma profissão muito importante, que a Nayara estava até explicando aqui agora há pouco para a gente em off conversando, né? A gente tem várias áreas de atuação do farmacêutico, né? E a gente vai conhecer um pouco melhor dessa profissão aqui neste dia, né? Bom dia, Nayara, muito obrigado por vir com a gente hoje aqui participar. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. João, hoje é dia do farmacêutico. O farmacêutico ele pode atuar em diversas áreas, como a gente já conversou. Ele pode atuar em laboratório, o farmacêutico bioquímico, que chamam, né, que é mais conhecido dessa forma. Existe o farmacêutico que trabalha em indústria, que trabalha também em farmácia de manipulação, e também o farmacêutico que trabalha na farmácia, que é o responsável técnico que faz a atenção e a assistência farmacêutica. Então, assim, essas são as áreas, as principais áreas. Existem outras áreas, que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando da atuação do farmacêutico, mas essas são as mais importantes e as que mais acontecem na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa realidade. Você, né, atua também no hospital regional, né, como farmacêutico lá do laboratório do nosso hospital Aloysio Bezerra. Isso, eu sou bioquímica, eu sou funcionária já faz 11 anos, sou responsável lá pelo laboratório, pelos exames laboratoriais, que são aqueles exames mais comuns, hemograma, as dosagens, como é conhecida, né, as dosagens bioquímicas, enfim, todas as áreas do farmacêutico atuam na saúde fortemente, e nesse período de Covid atuou ainda muito mais. Verdade. Nayara, vamos falar então da automedicação, né? Esse é um tema que costuma causar bastante preocupação, né, aos profissionais da saúde, né? Porque a automedicação ela pode resolver o problema de imediato, porém pode trazer vários danos, sérios danos à saúde humana, né? Quais são os perigos, quais são os riscos, né, da automedicação? A automedicação é um problema hoje de saúde pública, João. Existe, por exemplo, antimicrobianos, que são os antibióticos, que muitas bactérias já são resistentes pelo uso indiscriminado que aconteceu durante anos. Então, por exemplo, existem alguns antibióticos que quando você tomou, resolveu naquele momento, e hoje em dia não resolve mais. Por isso que hoje existe um controle para a compra. Algumas bactérias pegaram resistência porque havia um uso indiscriminado. Então todo mundo comprava, todo mundo usava porque o vizinho dizia que era bom. Isso acontece muito ainda hoje. Então, assim, todo medicamento ele tem seu efeito colateral, ele tem seu efeito adverso. Então, assim, existe o risco, e isso está escrito numa bula. Se todo mundo for ler a bula, também não vai tomar nenhum medicamento, porque o fabricante ele vai colocar todos os possíveis efeitos, mesmo que não aconteça, mas ele coloca lá para ele tirar a responsabilidade dele, do laboratório, né? E ficar, se acontecer algum problema, é como se o paciente já soubesse, porque quando ele comprou, tinha a bula. Então, assim, todo medicamento, desde a dipirona, desde uma S infantil, ele tem o seu efeito adverso, ele tem o seu efeito colateral. Então, é por isso que é necessário você, todo e qualquer medicamento, tomar com a prescrição médica e com a orientação do farmacêutico. Porque o farmacêutico entra aí de que forma? Orientando a você como você deve administrar esse medicamento, se você deve tomar com água, se você deve tomar perto de alimentos, longe da alimentação, da interação que você tenha com algum outro, porque às vezes o paciente vai no médico, ele passa aquele medicamento, o médico prescreve, porém o paciente não falou que tomava outro medicamento. E às vezes a interação desses dois medicamentos pode causar um efeito colateral que talvez seja pior até do que a doença que o paciente esteja. Então é muito importante que o paciente fale tudo para o médico, e também na hora de comprar o seu medicamento, tenha atenção farmacêutica, para que ele seja bem orientado, que ele tome da forma correta, que ele não misture medicamentos que possam causar um dano maior à sua saúde, e não só de imediato, porque às vezes não acontece nada de imediato, mas o uso indiscriminado, ele pode causar o quê? A longo prazo, algumas doenças. Então, assim, uma simples nimesulida, um diclofenaco,
a longo prazo, ele pode causar um problema renal, ele pode causar um problema hepático, um problema de hipertensão. Então, assim, se faz necessário a prescrição do médico, claro, e também a orientação de um farmacêutico. A importância é essa. Certo. Nayara, é muito comum, né, as pessoas comprarem medicamento e acumular ali numa caixinha, guardar num recipiente, a famosa farmacinha, né? Quais são os cuidados que se deve ter com a administração desses medicamentos? E essa farmacinha, ela contribui para essa automedicação? Sim, essa farmacinha, ela tem que ser... Na verdade, eu sou contra essa farmacinha. Eu acho que quando a pessoa tiver a doença, vai procura um médico, procura um medicamento. Se for um medicamento para uma dor de cabeça, então você pode até comprar. O problema de uma farmacinha, muitas vezes, é porque você guarda, às vezes passa a validade, você não percebe. Todo medicamento tem a validade. Após aquela validade, aquele medicamento pode causar algum dano maior à sua saúde. Então, assim, tem a questão de crianças ter acesso a essa farmacinha e usar esse medicamento. Então, assim, é uma questão bem delicada, que precisa ser muito bem cuidada, muito bem guardada, se você quer ter de qualquer forma, né? Mas o certo é você ter a doença e procurar um atendimento e procurar um tratamento. Essa farmacinha é bem difícil, porque, assim, às vezes o vizinho fala que deu certo nele, mas aí o vizinho tinha uma outra doença, que pode até os sintomas ser parecido com o seu, mas o seu se tratar de outra doença. Acontece também, às vezes, muita alergia. Às vezes, você usa indiscriminadamente o medicamento e adquire uma alergia a esse medicamento. Você escuta muita gente falando assim, eu sou alérgica a S, eu sou alérgica a diclofenaco. Às vezes aconteceu, por exemplo, numa gravidez que a mãe usou, ou então você usou muito e adquiriu uma alergia. Claro que tem as alergias que já são da pessoa, mas também existem as adquiridas pelo uso indiscriminado de medicamento. Então, você tem que ter muito cuidado com essa caixinha, a validade, nos tipos de medicamento, não usar qualquer medicamento sem orientação, é perigoso. A diferença do medicamento para o veneno é a dose. Então, é o mesmo medicamento que salva você, se você mudar uma dose, ele pode causar um dano muito grave, até a perca da vida da pessoa. Certo. Nayara, falando agora desse contexto, né, desse aumento de casos, né, de gripe e tal, e Covid, houve um aumento, de fato, né, pela procura desses medicamentos que melhoram os sintomas gripais, né, nesse período. Como você vê? Na verdade, se vocês, ouvintes, forem à farmácia hoje, vocês provavelmente não vão encontrar muitos medicamentos, muitos xaropes simples, porque começou a todo mundo ter qualquer resfriado e procurar vitamina C, e procurar xaropes, até um xarope você tem que ter um cuidado como toma. Então, hoje você às vezes procura, sai de um médico com a prescrição de um xarope, de uma coisa simples, e não vai ter na farmácia hoje. Nem no distribuidor está tendo hoje. Por quê? Porque todo mundo começou a comprar de forma indiscriminada e, às vezes, até para estocar. Você estoca em casa, às vezes perde a validade. Aí o que acontece? Você começa a fazer a automedicação e quem precisa realmente daquele medicamento está indo às farmácias hoje e não está encontrando. Está muito difícil encontrar um expectorante, está muito difícil encontrar uma vitamina C hoje nas farmácias. Por quê? Porque todo mundo correu, está tendo esses surtos, né? E estão fazendo uso indiscriminado desses medicamentos. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade, a gente tem que ter a consciência, a gente tem que ter o cuidado com a nossa vida. Então, vamos procurar uma orientação médica, uma orientação farmacêutica, é super importante. Às vezes a pessoa não tem a condição de ir no médico naquele momento e um farmacêutico pode ajudar. Ele não pode prescrever alguns medicamentos, mas alguns de venda livre, ele pode tipo orientar você, porque existe que são de venda livres, né? Então, se é livre, não, você não precisa da prescrição. E o farmacêutico ele pode lhe orientar a você não comprar um medicamento errado. Então, procure uma farmácia que tenha um farmacêutico, que oriente você, que ajude em você, que ajude ao problema. E não usem medicamentos indiscriminadamente. Está faltando, por isso, né? Eu sou a favor, como eu falei, João, você falou em Covid, eu sou a favor do tratamento precoce. Tratamento precoce, as pessoas confundem, não é profilaxia. Profilaxia é você tomar um medicamento quando você não está doente. Isso não existe nenhuma comprovação. Na verdade, no Covid ainda não existe nada comprovado. E então, como é que você vai tomar um medicamento para não pegar? Não existe. Existe você ter os primeiros sintomas
e você procurar um atendimento e um tratamento. Isso é tratamento precoce. Profilaxia é outra coisa que as pessoas estão confundindo muito. Não existe tratamento profilático para o COVID. Existe o tratamento precoce para o COVID, que são no início dos primeiros sintomas. Então, as pessoas começaram a procurar esses medicamentos de forma indiscriminada e pode ocorrer um dano grave à saúde, hein, em relação a esses medicamentos mal administrados. Né, e aí você também, né, dentro das suas atribuições, a sua atuação também é na farmácia Rocha, como o Albenise falou no início da entrevista lá, né, uma das farmácias mais tradicionais, né, uma das mais antigas aqui de Santa Cruz, né, do nosso amigo Rocha, né, e você está lá justamente para prestar essa colaboração, né, essa sua da atenção farmacêutica, né, orientando as pessoas. Isso, a gente orienta não só aos pacientes, mas principalmente aos pacientes, mas não só aos pacientes. A gente orienta os vendedores que não vendam de forma errada, orienta como pode ajudar, e em um momento de dúvida, procurar o farmacêutico, porque não é toda hora que o farmacêutico tem como atender todo mundo, mas um vendedor bem orientado, e numa hora de uma dúvida, ele tem esse respaldo da atenção farmacêutica, que é super importante. Então, até para você pegar uma orientação, é importante. A farmácia Rocha, como você falou, é tradicional aqui na nossa cidade, sempre teve um farmacêutico, é até obrigatório. Então, mas lá tem todo o cuidado para que você não erre o medicamento, para que você tome de forma correta. Então, assim, o farmacêutico, ele não só faz o atendimento com o paciente diretamente, mas também orientando os vendedores e os colaboradores da farmácia. Muito bom, muito bem. Então, queremos agradecer, Nayara Fonseca, muito obrigado, e dizer parabéns, né, pelo seu dia do farmacêutico. Você e todos os farmacêuticos aqui de Santa Cruz que acompanham também essa entrevista, nos acompanham pelo rádio. Muito obrigado. Deixa lá à vontade algo que você queira chamar a atenção da população, alguma outra informação que você considere importante, fique à vontade. Obrigada, Jean. Eu agradeço o convite. Só falar para todos que procurem o atendimento médico, a atenção farmacêutica. Evitem tomar medicamentos que vocês não conheçam, porque o vizinho disse que era legal, que era bom, que fez bem, porque isso pode prejudicar a sua saúde e de forma muitas vezes irreversível. Então, procure orientação médica, procure orientação, uma atenção farmacêutica, se cuidem, se alimentem bem, não precisa esse desespero atrás de medicamentos. Uma alimentação saudável aliada a exercícios físicos pode ajudar muito a sua imunidade. Então, assim, vamos nos cuidar. A orientação que eu deixo aqui é vamos nos cuidar e se caso necessário, precise de uma orientação, de um atendimento médico, procure atendimento médico e procure uma farmácia que tenha um farmacêutico para lhe orientar quando necessário. Procura a farmácia Rocha. Isso, procure a farmácia Rocha. Um abraço, obrigado, Nayara Fonseca. É isso, as informações eram essas, Albenise Reni, agradecer aqui ao Chagas Costa pelas imagens, João Fernandes para o Primeira Hora, com você.